Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderíamos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A mensagem de Jesus hoje fala sobre a dinâmica do reino de Deus e sobre a sua força. Ele utiliza exemplos da natureza, da agricultura, e que, na verdade, correspondem a diversas situações da nossa vida que também expressam esta realidade. A dinâmica, que as coisas acontecem por si mesmas, e a força, porque as coisas que parecem pequenas podem ter uma capacidade muito grande de se tornarem grandes. Então, esta dinâmica que está nas coisas e está também na nossa vida, nos convida a crermos, a enxergarmos a realidade do reino de Deus presente que nos escapa, porque ela acontece por si mesma, independentemente da nossa força e do nosso conhecimento, e porque ela tem uma força maior do que nós mesmos. Nas duas parábolas isso aparece claramente. Então o homem põe a semente na terra e ele não sabe como acontece, mas ela vai se desenvolvendo, independentemente do seu conhecimento. Isso se passa assim. Por quê? Porque se trata de uma ação que é lenta e constante. E nós que parece que somos envolvidos pelo tempo de uma maneira ansiosa, nós não somos capazes de perceber o que acontece lentamente. Uma pessoa é capaz de morar numa casa e não ver o filho crescer. E lá um dia, de repente, ele diz, nossa, ele já está desse tamanho. No entanto, este pai está olhando para o filho todos os dias e não percebe que ele está crescendo. Então é uma ação lenta, mas constante. A constância supera a lentidão. E nós, na nossa capacidade, perdemos, nos escapa o que está acontecendo. É assim na nossa vida. Nós mal sabemos o que está acontecendo dentro de nós. Talvez depois de um tempo a gente perceba que mudou, que cresceu, que envelheceu, mas nós não nos damos conta disso. Então, esta parábola de Jesus nos convida a vivermos na humildade de quem sabe que as coisas estão acontecendo para além da nossa percepção e que acreditemos que o reino de Deus acontece assim também. Eu estou trabalhando pelo reino de Deus, estou fazendo uma pregação um dia, no outro dia, eu não sei o que está acontecendo.
Sei que eu estou colocando sementes na terra, mas o que está acontecendo no coração das pessoas eu não sei. E nem depende de mim. Eu não percebo e também não é por minha força. E assim acontece em várias situações da vida. Crer que mesmo que a gente não perceba, Deus está presente e trabalhando. A segunda parábola fala de uma aparência de fraqueza que tem dentro dela a capacidade de depois se transformar numa grande força. Um grão de mostarda, uma semente muito pequena, mas que depois se torna uma grande árvore capaz de abrigar pássaros nas suas sombras. Pois assim é também com muitas coisas da vida. Nós mesmos, se a gente pensar bem, que por mais que uma pessoa possa parecer grande, por mais que esta pessoa possa ser inteligente, possa ser grande de estatura mesmo, um dia essa pessoa não passou de um bebezinho, de uma criancinha que antes de estar nos braços estava dentro, estava no útero da mãe. Foi pequena. Quem olhava para ela não era capaz de dizer o que ela poderia se tornar. Isso acontece com as pessoas, com coisas da natureza e acontecem também nas situações da nossa vida. Eu não sou capaz de imaginar que um simples sorriso possa produzir um bem extraordinário. Eu não sou capaz de imaginar que uma simples visita possa produzir um bem, uma alegria, um entusiasmo tão grande numa pessoa que isso possa até ajudá-la a superar, por exemplo, uma doença. Mas isso acontece. Eu não sou capaz de imaginar que um simples abraço num momento de luto pode significar tanto para uma pessoa que está despedaçada. O reino de Deus acontece nas coisas pequenas e simples. Por isso, além de crer que as coisas de Deus acontecem independentemente da nossa percepção, é preciso acreditar que as pequenas coisas boas que fazemos têm uma grande força, um grande poder. E tudo isso acontece pela força de Deus. O Papa Francisco tem uma filosofia que ele repete sempre, muito importante. Ele diz que o tempo é superior ao espaço e que nós, mais preocupados, deveríamos estar em iniciar processos do que de conquistar espaços, porque o processo se estende no tempo. O importante não é a obra toda, o importante é o passo que eu dei. E a esse respeito também ele diz que o tempo pertence a Deus, somente a Ele, mas o momento pertence a cada um de nós. O meu momento pertence a mim. E é por isso que eu não preciso, nem devo, e nem é possível querer ser dono do tempo, mas eu ser capaz de assumir o momento presente, crendo que a pequena coisa que eu faço pode ter uma força enorme escondida nela, e de que, colocando esta semente, ela vai produzir frutos, ela vai progredir por ela mesma, porque é assim que acontece com o reino de Deus. Importante é dar o passo. Importante é colocar a semente na terra e deixar que a força de Deus, que a potência de Deus se realize com a força que é do próprio Deus, que é do próprio reino. Isso nos leva a um convite para vivermos, não querendo dominar o tempo, mas viver meditando e aproveitando o tempo, realizando a obra no que consiste a nós, no que cabe a nós, e crendo naquilo que acontece a partir da força de Deus, e que talvez a gente nem enxergue nos seus frutos, que talvez a gente nem colha, mas esse não é o problema. O problema é que a gente tenha plantado a semente. Rezemos. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós,
sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.